quinta aula de teoria de banco de dados e nós vamos dar continuidade ao assunto relacionamento entre tabelas. Então, esse vídeo é a segunda parte de relacionamento entre tabelas. Se você conheceu o canal agora, provavelmente você já assistiu a quarta aula. De qualquer maneira, para quem não assistiu ainda a quarta aula, eu aconselho que assista antes de continuar o vídeo aqui. Para o pessoal que já estavam no canal, né, que recebeu o comunicado de que eu postei o vídeo agora, como já faz alguns dias que eu coloquei a quarta, até peço desculpas, né? Eu pediria para que, se você achar necessário, volte, assista a quarta aula de novo para você dar continuidade com o assunto da quarta aula fresquinho em sua mente, tudo bem? Fica melhor, porque isso aqui é uma continuidade do assunto. Se bem que eu vou fazer um resumo geral nessa videoaula, né? Vou fazer um resumo geral do que nós vimos na aula passada e daí dou continuidade no assunto de hoje. Bom, fazendo um resumo geral, vamos lembrar então que criamos 4 tabelas na videoaula número 4, alunos, cursos, professores e turmas. E apresentamos cada uma das estruturas, uma dessas tabelas, né? Com a sua devida estrutura. Então apresentamos a tabela alunos. Depois nós estudamos a tabela cursos, né? Quais são os campos que foram criados, o tipo de dados de cada campo. Daí apresentamos a tabela de professores e por fim a tabela de turmas, tá certo? O que acontece hoje é o seguinte: nós vamos criar uma nova tabela chamada turmas alunos. Essa tabela aqui vai fazer o relacionamento mestre-detalhe, tá? Eu tenho turmas, a tabela turmas. Só que eu preciso ter os alunos daquela turma, porque na tabela turmas eu só vou guardar informações sobre a turma em si, ou seja, quem é o professor daquela turma, qual é o código daquela turma, tá? Qual é o curso que está sendo dado naquela turma. Não dá para eu guardar informações dos alunos, porque são muitos alunos, ou seja, eu teria um registro só com o código da turma, o código do professor daquela turma, e o código do curso daquela turma. Como é que eu vou colocar em um único registro os dados de todos os alunos? É impossível, porque são vários alunos, tudo bem? Então, para que eu consiga fazer isso, eu tenho que criar uma outra tabela, filha dessa tabela turmas, e eu chamei essa tabela turmas alunos, que é essa que você está vendo aqui na tela agora, onde eu tenho um campo chamado ordem. Eu não chamei de código, por quê? Porque nesse caso não é um código de algo, porque na tabela de turmas alunos eu não tenho código de turmas aluno, eu tenho um código de turma, eu tenho um código de aluno. Então o que eu fiz? Eu criei um campo chamado ordem, que vai ser auto-incrementável, por isso que eu criei o tipo de dados como numeração automática, né? É a ordem com que os alunos se matricularam ou foram matriculados nesta turma, tudo bem? Então é um número também que não se repete. Cada aluno, quando ele é matriculado, ele vai receber uma ordem de matrícula naquela turma, tá certo? Muito bem. Depois eu tenho o código da turma, onde ele foi matriculado, e quem é o aluno que foi matriculado, o código do aluno. Ou seja, com essas 3 informações, eu já consigo prover os dados necessários, né, para que eu tenha os participantes do curso. Por quê? Na turma, ou seja, no mestre, né, a tabela turma seria o mestre, né, desse conjunto de tabelas, que aí seria turmas e turmas aluno. No mestre eu tenho o código do curso, o código do professor que está no curso e a data de abertura do curso, tá? E aqui na turmas aluno, que seria o detail, né, ou detalhe, eu detalho essa turma dizendo, listando, né, cada um dos alunos. Por que eu tenho o código turma? Para eu amarrar essa tabela filha com a tabela pai. Bom, então a nossa lista de tabelas agora fica assim, ó. São 5 tabelas agora, onde eu tinha alunos, curso, professores e turmas, e agora eu tenho também uma quinta tabela chamada turmas alunos. Vamos agora para o assunto de hoje, que é o relacionamento. Primeiro vamos ver o que nós fizemos na videoaula passada. Nós tínhamos essas 4 tabelas, fizemos cada um dos relacionamentos, tá? Ou seja, por que eu fiz esse relacionamento aqui? Código professor com professores, ou seja, turmas com professores, amarrando código professor, o campo código professor com o campo código da tabela professores. Essa ligação é para que quando o usuário inserir um código lá no campo código professor em uma turma, ou seja, eu acabei de abrir uma turma, eu vou cadastrar uma turma nova, que vai começar segunda-feira que vem, um exemplo. Beleza, automaticamente o código vai vir para mim, aí o sistema vai perguntar o horário, eu digito o horário que vai ser essa turma, aí o sistema me pede o professor, eu digito o código do professor. Por que tem essa ligação? Porque na hora que eu insiro o código do professor,
A base de dados, né, a estrutura de banco de dados, vai lá na tabela de professores, procura no campo código se aquele código que eu digitei em código do professor existe. Se ele não existir, ele traz uma informação dizendo que tem uma inconsistência nas informações. Tá certo? Então é para isso que serve essa ligação. E essa segunda ligação? Na medida que eu inserir o código do professor, ele vai pedir qual é o curso que vai ser ministrado nessa turma. Daí eu vou digitar o código do curso e aí ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai lá no cadastro de cursos para saber se aquele curso existe. Isso é consistência de dados, tá? Para evitar que eu tenha um código do professor e um código de curso que não existe, tá certo? Eu ficaria com informações mentirosas no meu sistema. Então é para isso que servem essas duas ligações. Agora, hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acrescentar aqui essa tabela, turmas aluno, tá? E essa tabela eu deixo ela do ladinho ali de turmas para você ver que ela é filha de turmas. Deixa um pouquinho para baixo e um pouquinho da direita, tá? Então veja só como está bonitinho aqui a minha representação. Do lado esquerdo eu tenho as tabelas que eu chamo de tabelas cadastros. As tabelas primordiais do seu sistema, são as tabelas primárias, eu chamo de tabelas primárias, tá? Porque antes delas não tem ninguém. Elas são a base de tudo. Essas três tabelas, professores, cursos e alunos. Sem elas, eu não faço nada. Sem elas, eu não consigo gerar nenhuma view, nenhuma informação dentro do meu sistema. Eu preciso ter, no mínimo, professores cadastrados, cursos cadastrados e alunos cadastrados. Depois que eu tenho essas três informações básicas, daí eu consigo fazer as demais coisas. É como, por exemplo, se você fosse pegar um programa de vendas de uma loja, né, de sapatos, por exemplo, ele tem que ter, no mínimo, um cadastro de produtos, um cadastro de clientes, um cadastro de fornecedores, tá certo? Porque a partir daí ele cria as outras tabelas, que seria a tabela de vendas, a tabela de compras. Na de vendas eu vou ter todas as vendas efetuadas, na de compra todas as compras efetuadas, tudo bem? Então eu tenho que ter as tabelas primárias, eu chamo de tabelas primárias. E depois as tabelas derivadas, ou seja, as tabelas que derivam das demais. Pode dizer que as tabelas professores, cursos e alunos, eu só tenho os dados, os campos, né, relacionados a elas mesmas. Não, e turmas já é diferente. Em turmas eu tenho dados referentes a elas mesmas, que seria código e horário da turma. Só que daí, quando chega em código professor e código de curso, são informações que já existem no sistema. Tá? Então são campos que eu criei para fazer ligações com informações que já estão no sistema. Para que isso? Para que eu não repita essa informação, porque senão eu teria que digitar o nome do professor, digitar o nome do curso aqui. Eu já tenho esse nome digitado no cadastro de curso. Tá? Abri uma turma de lógica de programação hoje. Na semana que vem eu abro uma nova turma de lógica de programação. Se eu não tivesse essas ligações, tivesse que digitar o nome do curso, cada vez que eu fosse digitar na tabela de turmas, eu iria digitar de maneira diferente. Ou ia deixar de colocar um acento, ou ia abreviar, ia ficar uma bagunça, tá certo? Dessa forma não. Eu coloco simplesmente o código do professor, o código do curso, e como eles já estão cadastrados nas suas devidas tabelas, eu só faço uma ligação entre essas tabelas, de forma que quando eu precisar saber o nome do professor que está cadastrado em uma determinada turma, eu pego o código do professor daquela turma, vou na tabela professores com aquele código na mão e procuro um registro com aquele código. Nesse registro eu vou ter o nome, o salário e a data de admissão desse professor. E aí eu utilizo essas informações, tá certo? Exibindo na tela ou imprimindo, tá bom? Agora, aqui do lado direito, ou seja, entre turmas e turmas alunos, já tem um segundo tipo de ligação. Eu tenho uma ligação pai-filho, porque as duas já são derivadas. As duas tabelas, elas não são tabelas primárias, como professores, cursos e alunos. Elas são tabelas relacionadas. Ou seja, as duas tabelas juntas, elas compõem uma coleção um pouco mais abrangente do que cada uma delas. Porque se eu pegar só a turma, pegar um registro dessa turma, eu vou ter só o código daquela turma, daquele registro que eu peguei, o horário, o código do professor e o código do curso. E aí eu pergunto, puxa, mas quem está matriculado nesse curso? Quantos alunos estão matriculados nesse curso? Qual a idade, por exemplo, dos alunos? Qual a faixa etária dos alunos que se matricularam no curso? O que é que eu faço? Eu preciso ter a lista desses alunos. É por isso que eu crio turmas alunos, onde aí eu vou colocar vários registros. Ou seja, para cada registro em turmas, eu terei vários registros em turmas alunos. Por quê? Se eu tiver 30 alunos cadastrados em uma turma, eu vou ter um registro na tabela turma e 30 na tabela turmas aluno.
um registro para cada aluno, tudo bem? E aí eu coloco, automaticamente eu vou ter a ordem desse aluno, e aí na sequência eu vou colocar o código da turma que esse aluno está cadastrado, e o código dele próprio, do próprio aluno, tudo bem? Então, se eu estiver com a tabela turmas alunos na mão e precisar de maiores informações, eu vou na tabela turmas e consigo informações sobre o código do professor, sobre o código do curso, tá certo? Com o código do aluno, eu vou eu posso ir na tabela alunos e buscar informações sobre cada um dos alunos, tá certo? Que estão cadastrados. Então, para isso que eu preciso fazer o seguinte, ó. Fazer uma ligação primeiro master detail, né? Mestre detalhe, que seria essa ligação aí, ligando o código da turma com o campo código, né? O código turma, né? Da tabela turmas alunos, com o campo código da tabela turmas. Então, já fiz uma ligação mestre detalhe, tá certo? E aí, agora eu faço uma ligação com a tabela primária, né? Para quando eu precisar de informações de cada um dos alunos. Então, a primeira ligação é a ligação mestre detalhe. A segunda não. A segunda ligação é o mesmo tipo de ligação que nós utilizamos para ligar o campo código do professor à tabela de professores e o campo código de curso na tabela de curso, tá certo? Somente a ligação entre o campo código de turma da tabela turmas alunos e o campo código da tabela turmas é que é uma ligação master detail ou mestre detalhe, onde eu tenho um pai, né, um registro pai, e depois eu tenho os registros filhos, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Eu acredito que ficou claro, né, a explicação dessa parte. Qualquer dúvida, não deixe de postar aí embaixo na seção de comentários do YouTube. Eu vou responder para vocês, tá certo? Então, eu agradeço a todos. Não se esqueçam de se inscrever nos Hangouts para que vejamos a segunda parte de cada um desses cursos, tudo bem? Tanto de lógica de programação, como de teoria de banco de dados, tá certo? Então, não se esqueçam de se inscrever. Muita gente se cadastrou no canal, não vai dar para falar o nome de cada um deles, porque foram bastante, né? Mas aí estão os nomes de cada um deles. Eu agradeço e espero que vocês aproveitem o máximo aí do conteúdo, tudo bem? Isso aí, pessoal. Até mais. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, prodigioaulas@gmail.com, e em que eu puder ajudar, eu vou ajudá-los, tudo bem? Então, tchau. Tudo de bom para vocês.